Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Desejo vos cumprimentar na paz do Senhor e desejo também que nesta noite o Senhor, através da sua palavra, possa falar ao seu coração ou, através da sua palavra, também usar você para que você seja um instrumento na vida das pessoas que estão próximas a você. Tanto para nós, quanto para as pessoas que estão próximas a nós. Porque esse texto que nós vamos ler, ele, podemos dizer que demonstra muito tudo aquilo que Jesus Cristo pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, e que ninguém mais pode. O mundo não pode. Os profissionais não podem fazer. Mesmo aqueles os mais envolvidos com a área da psique, da alma, efetivamente Jesus Cristo é o único que tem o poder, não desmerecendo o trabalho e a função das pessoas que desempenham a tarefa de tentar auxiliar os outros. E esse texto nos retrata, nos mostra muito aquilo que Jesus Cristo pode fazer na sua vida, na vida do seu parente, na vida do seu amigo, do seu sócio, enfim. Jesus Cristo é poderoso e Ele é o mesmo. Ele continua ainda agindo nos nossos dias, muito embora o Evangelho, de alguma maneira, tenha se desvirtuado e hoje oferecido outras coisas. Jesus Cristo quer oferecer para você o mais importante. Algumas vezes ele nos considera as coisas secundárias também, porque também tem prazer em nos dar outras coisas. Mas, acima de tudo, Jesus Cristo, Ele quer nos dar o essencial. Aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que os estudos não podem alcançar. E esse texto, entendo eu, que retrata muito isso. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Muito embora seja um acontecimento real, esse fato ocorreu nessas circunstâncias, mas eu quero tirar desse fato algumas coisas importantes que retratam o que se passa no coração das pessoas, que muitas vezes aparentam algo, mas no fundo a realidade é outra. Diz o texto: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Jesus, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de um espírito mau, de um espírito imundo. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, com correntes, alguém podia prendê-lo, ninguém podia segurá-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia submetê-lo. Ele andava sem parar. Sempre. Andava sempre. De noite, de dia, gritando por entre as sepulturas, pelos montes, e se feria com pedras, ele mesmo se feria. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando com alta voz, disse:
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Na verdade, não era o homem quem falava aqui, né? Quem falava aqui era o espírito mal dentro dele. Na verdade, quem foi em direção a Jesus não foi o homem, porque o homem estava totalmente dominado. Quem dominava essa vida era esse espírito, ou como vamos ver, uma legião de espíritos, né? Centenas de espíritos que dominavam essa vida. Então, esses espíritos foram para Jesus e disseram: conjuro-te por Deus que não nos atormente, ou que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera, porque Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E aí respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, o demônio pediu, o Espírito pediu a Jesus encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Estava pastando ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os demônios, os espíritos imundos pediram a Jesus e disseram: manda-nos para esses porcos, para que entremos neles. Os demônios sempre vão procurar um corpo para fazer a sua arruaça, né? Um espírito, um demônio nunca quer viver solitário, ele sempre vai procurar se introduzir. Por isso, muitas vezes víamos Jesus expulsando muito demônio de pessoas, né? Jesus permitiu. Diz o versículo 13. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, você imagina pelo menos 2.000 demônios, entraram nos porcos. E essa manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, ou os que cuidavam dos porcos, fugiram, ficaram assustados, né? E anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que era. Virou um alvoroço. Foram se encontrar com Jesus, o povo, a cidade. E viram o endemoniado. Aquele que tinha a legião, agora assentado, vestido, em perfeito juízo. Então temeram, ficaram com medo, né? Quem poderia possuir tal poder para fazer algo? Eles ficaram assustados, temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram para eles o que tinha acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. E passaram a rogar-lhe, passaram a pedir para Jesus que se retirasse da terra deles. Interessante que aquilo que deveria ser uma coisa boa e atrair as pessoas, de certa forma, gerou medo nas pessoas, gerou receio, pura ironia, não é verdade? As pessoas preferirem o mal e temerem Deus e quererem se afastar de Deus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o homem que tinha sido curado para que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse para ele: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Dá testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam.
sempre que você testemunha de Deus, de algo que Deus efetivamente faz ou fez em sua vida, de alguma maneira as pessoas poderão ser tocadas. As pessoas até poderão sentir alguma sensação estranha, como aquelas pessoas que quiseram que Jesus se afastasse. Mas pelo menos o poder, a realidade de Deus é proclamada. Um mundo que se torna cada vez mais distante de Deus, cada vez mais desinteressado em Deus. É necessário que Deus levante pessoas, como o seu próprio Filho, para anunciar este poder que é real. Esse poder que é suficiente para transformar a vida, a sua vida, a vida daquele que está próximo a você. Eu, quando olho para esse texto, muito embora enxergo e vejo que no final, talvez fosse a vontade de Jesus Cristo permanecer mais um tempo naquela cidade. Mas diante da negativa ou do receio das pessoas de que Jesus permanecesse ali, Jesus sai da cidade. Interessante notar que Jesus ele opera um sinal tão grande. Mas o texto, a princípio, me deixa claro que ele não evangelizou nessa cidade. Ele não fez outras curas nessa cidade. O texto deixa claro que Jesus foi a essa cidade, uma cidade estrangeira, separada do mar, pelo mar da Galileia, com um único objetivo: salvar uma alma. O mesmo Jesus Cristo que pregava para milhares de pessoas. O mesmo Jesus que era procurado por milhares de pessoas. E muitas dessas milhares, centenas delas, chegavam buscando Jesus, atrás de Jesus, perseguindo Jesus, acompanhando Jesus de cidade em cidade, para alcançarem a cura do corpo, grande parte, a cura do corpo. Este talvez seja um dos únicos casos, que eu me lembre pelo menos, em que a pessoa não buscou Jesus. Jesus foi buscar essa pessoa. Eu entendo que Jesus tinha em mira, ele tinha como alvo atravessar um mar. Atravessar este mar. Passar por uma tempestade. Para que do outro lado ele alcançasse aquela pessoa que, quem sabe, anos estava nessa situação dramática. Jesus Cristo, ele tem isso em seu coração. Deus tem isso em seu coração. Deus é o nosso Deus que busca, muitas vezes, não uma multidão. Às vezes ele busca multidões e salva multidões, como no próprio ministério de Jesus Cristo, no ministério de Filipe, como vemos. Mas é o mesmo Deus que muitas vezes vai salvar uma alma. Quando eu me lembro de Filipe, o diácono, que depois se tornou o evangelista, Filipe estava pregando na cidade de Samaria, quando da perseguição em Jerusalém. E Filipe, ele teve o privilégio de pregar para centenas de pessoas. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas doentes, possessas, muitas pessoas com tantos problemas, ouviam o Evangelho e aceitavam o Evangelho porque ao mesmo tempo percebiam os sinais que Filipe fazia, que Filipe operava. Mas num dado momento, Deus disse para Filipe: Filipe, eu quero que você saia da metrópole, que você saia das multidões, que você saia de Samaria, e eu quero que você vá para um lugar deserto.
um caminho deserto que desce a Gaza. Lá está deserto esse caminho. E eu quero que você vá para lá. Deus tinha uma alma nesse caminho. E nós conhecemos a história. A história fala da conversão do eunuco, aquele superintendente da economia de Candace, rainha dos etíopes. Filipe, ele deixa as multidões e é levado por Deus para alcançar uma alma. Um homem que a Bíblia não nos mostra como sendo um homem doente, como sendo um homem enfermo, que tivesse algum problema físico, mas certamente era um homem com o qual Deus se ocupava e desejava ansiosamente em salvá-lo, transformar a vida daquele homem que seguramente se tornou um embaixador do reino de Deus no seu próprio país, né? Através dessa alma, né? E Jesus Cristo é aquele que atravessa o mar para alcançar uma alma. Eu acho importante nós salientarmos uma coisa muito interessante. Esse mesmo Jesus que curou o leproso, que curou o cego, aleijado, ressuscitou morto, foi em direção a um homem que não tinha um problema físico. E não foi ele que buscou Jesus. Jesus foi buscar ele. Jesus que foi alcançado. Se você, a gente normalmente não para pensar. Porque quando a gente lembra do ministério de Jesus, a gente se lembra das mazelas, das doenças, dos enfermos, dos coxos, das pessoas que traziam seus paralíticos, botavam diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo operava milagres na área do corpo, mas muito mais interessado do que a cura do corpo, que efetivamente ele faz e pode fazer, ou pode fazer e faz às vezes, muito mais interessado. Jesus está interessado no estado da nossa alma. Jesus está interessado no estado do nosso espírito, espírito humano, como está a nossa vida. Quando você olha, depois desse homem ter sido liberto por Jesus Cristo, ele estava falando normalmente, estava normal, enxergando Jesus, falando, conversando com Jesus, pediu para acompanhar Jesus. Ele não tinha nenhum problema físico. Mas justamente o problema mais sério, o problema mais grave, mais crítico, foi alcançado e detectado pelo Senhor. Por isso, eu entendo que esse homem pode, de alguma forma, se apresentar a nós como um tipo daquele que é alcançado por Jesus Cristo, que não tem doença, muitas vezes, que não tem um defeito, que não é um aleijado, que não é um coxo, que não é um cego, que não é um leproso, que não é um canceroso, que não é nada. Perfeito. Saúde perfeita. Profissionalmente perfeito. Tudo perfeito. Família composta. Amigos ao redor. Mas interiormente é um miserável. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de pobreza. Nós sabemos, e é uma verdade, na verdade todos sabem, só que nem todos admitem, que boa parte das pessoas que expõem o seu status, a sua condição social, o seu patrimônio, as suas amizades, através das redes sociais, muitas vezes escondem dentro de si um coração escuro, um coração triste, um coração infeliz. E muitas vezes nem sequer nós temos a coragem de abrir o coração para alguém, porque talvez alguém não vá acreditar na gente. Quando a gente disser, com tudo que eu tenho, eu sou infeliz. Com tudo que eu tenho, eu sou vazio. Mas Jesus conhece o vazio das pessoas. Jesus enxerga o vazio das pessoas.
Jesus enxerga a miséria humana, por isso ele atravessa um mar para alcançar essa pessoa, essa alma. E diz a Bíblia que uma alma vale mais do que todo o universo. Jesus Cristo é aquele que avança as multidões, mas é aquele que se embranha pelo mar, atravessa a tempestade para alcançar uma alma. E ele muitas vezes faz isso em nós também. Muitas vezes ele faz nós atravessarmos desertos, tempestades. Muitas vezes Jesus faz nos atravessar mares para chegarmos a alguém que está precisando. Ele sabe. Ele inicia esse grande ministério de levar o anúncio, de anunciar a salvação através do seu sangue. Ele dá o início, mas ele nos comissiona para que de alguma forma nós também possamos atravessar mares, atravessar vales, para alcançar muitas vezes uma alma. Normalmente, os evangelistas, os homens de Deus que possuem ministérios evangelísticos, reconhecidamente evangelísticos, são pessoas que atraem multidões e muitas vezes ganham multidões, e isso é de Deus. Mas também é necessário que Deus levante aquela pessoa como Filipe e como Jesus, que atravessa o mar para alcançar uma alma. Mas essa alma, o estado dela era por demais deplorável. Essa semana eu tive uma experiência, entendo que gratificante, e sempre, quando tiver, propus em meu coração passar para os irmãos. Eu que sempre fui alguém que não fui muito de falar as coisas a meu respeito, sempre disse isso para você. Mas essa minha travessia desse momento na minha vida tem sido uma oportunidade inusitada, né? Talvez como nunca na minha vida, para falar com tanta ousadia de Deus, de Jesus Cristo, da minha fé, e também falar de tudo aquilo que Deus tem feito em todos esses anos. Nesta quinta-feira, eu estava sozinho. Minha esposa ficou em casa, eu estava bem, e nós dois achamos por bem que não havia necessidade dela comigo. Ela ficou em casa e eu fui fazer o término da quimioterapia e fui tirar a bomba infusora, que fica durante 40 e tantas horas depois em casa. Depois de eu fazer a quimio na terça-feira, eu fico lá 6 horas e meia. Então depois a gente vai para casa com uma bomba, eu vou com uma bomba aqui, onde eu coloco a droga, e a droga vem no meu catéter e eu fico ali mais 48 horas. Na quinta-feira é o dia de tirar. E eu estava lá no meu canto, lá. Você sabe, quinta-feira é um dia difícil, onde essa semana mesmo a quimio foi, os efeitos dela, na realidade, estão até hoje ainda. Como vai o processo, ele é cumulativo, né? O processo de toxina, a toxicidade vai acumulando, então essas coisas, os sintomas, eles vão se tornando um pouco mais evidentes, mais fortes. Mas eu estava lá, né? Eu tinha que ir para lá, fiquei lá. E de repente me chega a psicóloga da clínica. Para quem não sabe, é uma clínica que deve ter mais ou menos uns 30 médicos, mais ou menos. Na clínica deve ter uns 30 médicos. É uma clínica, hoje talvez na área da oncologia, talvez seja a principal clínica de Santa Catarina, CEOF. E eu estava lá no meu cantinho lá, né? E fazendo a hidratação, depois que eles tiraram a bomba. E me chega uma senhora e diz assim: eu não lhe conheço. Eu estava no quarto separado, eu estava nas poltronas, porque a poltrona ali é rápida, é 1 hora e meia, 2 horas, a gente termina. Para 6 horas, 2 horas é pouco tempo, né?
2 horas ali. Mas aí 2 horas realmente passa rápido. E ela chegou, eu não lhe conheço. Daí eu disse assim, a senhora me perdoa, mas eu também não conheço a senhora. E se eu quero lhe apresentar, eu sim, pô, pode se apresentar. Eu sou a psicóloga aqui da clínica. Eu disse, sim, muito prazer. Como é o seu nome? Eu falei e tal. Dela assim, eu gostaria de dizer que o seu tratamento, ele contempla essa possibilidade de nós fazermos um acompanhamento psicólogo com o senhor, de psicologia. Nós podemos elaborar um tratamento, um projeto, tal. E aí ela falou alguns termos ali bem técnicos, né? Acho que seria a estratégia do trabalho, tal. E eu me coloco à sua disposição, porque o nosso objetivo é deixar as pessoas muito bem, emocionalmente, psicologicamente. E eu sei, né? E valorizo o trabalho, o esforço do profissional que se empenha nesse sentido, né? Jamais eu especialmente jamais vou desvalorizar ou dizer que não faz sentido isso. Mas eu comecei a ver ali já uma porta entreaberta, né? Entreaberta. E eu disse, Deus, eu acho que é por aqui o negócio. E aí eu disse, olha, eu gostaria de dizer para a senhora, primeiro eu gostaria de agradecer a sua bondade, a sua disponibilidade, mas eu, graças a Deus, eu estou muito bem mesmo. E ela olhou meio assim para mim, ela assim, interessante a pergunta dela, mas a pergunta dela foi na tampa, né? Quem é o seu médico? Ela perguntou para mim. Eu disse, o meu médico? Eu disse, sim, o meu médico é o doutor Ailka Gonçalves Mendonça, agora não sei se é Gonçalves ou Mendonça, me perdoe se de repente ele vê. O doutor Ailka. Ela disse, excelente médico. Sim, é um médico muito bom. Né? Eu até parabenizei já o doutor Marcelo Colasso, aqui as estruturas, mas eu quero dizer para a senhora que eu estou muito bem não por causa do doutor Ailka. Aí ela olhou para mim assim, aí já cabeça de psicólogo já, né? Aí já começou já a pensar o que esse cara quer dizer com isso, né? O que é? Se eu estou bem por causa do médico dos médicos. Aí ela olhou, coçou a cabeça e fez assim, aquele? Se é esse mesmo. E ela cruzou o braço e aí, como diz outro, pode falar. Né? E eu fiquei uns 10 minutos, irmão, falando com toda ousadia aquilo que Deus fez desde a minha infância, a maneira como me salvou, a minha fé nele, o poder dele. E ela ficou olhando, ela não dizia uma palavra, não sei se me analisando, mas obrigatoriamente escutando. E ela ficou assim, não sei se ela achou demais, né, o motivo de eu estar assim, tranquilo. Se eu quero dizer uma coisa para a senhora, Jesus Cristo comprou a minha vida, eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Ele é o meu dono. A partir do momento que Ele é meu dono, a minha vontade não vale mais. Mas eu sei que, independentemente de qual seja a vontade dele, a vontade dele sempre será boa. Se ele não quiser que eu permaneça, a vontade dele é boa e eu vou estar com ele. Eu sei que a minha esposa não gosta de ouvir isso. Isso entristece o coração dela, eu entendo. Mas é o que está no meu coração e eu não posso mentir. E eu falei isso para ela. Mas se ele quiser que eu fique, então eu vou ser bênção na vida de outras pessoas. E ela ficou assim por um tempo parada, como sem palavras, porque ela percebia em toda a minha palavra, certamente a serenidade e a paz. Ela assim, o senhor me perdoe? Sim, não tem problema. Mesmo assim, eu gostaria de dizer, se o senhor eventualmente precisar, o senhor me procura? Se com toda certeza. Muito obrigado. Né? E lá foi 10, 15 minutinhos de mais uma forma de se divulgar Deus para as pessoas. Né? Eu tenho certeza absoluta, porque essas coisas, irmão,
Essas coisas obrigatoriamente intrigam, no mínimo, intrigam as pessoas. Sabe quando a igreja do primeiro século, quando a igreja era queimada, viva, em cruzes, os mártires do primeiro século, e muitas vezes se ouvia aqueles mártires sendo queimados e cantando em cima da fogueira. Aquele ali, segundo Tertuliano, foi a maior semente de crescimento da igreja. Porque as pessoas olhavam para aquilo e eles viam obrigatoriamente alguma coisa sobrenatural. A loucura não explicaria, um desvio mental não explicaria, somente o poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo e Silas, eles estão presos e eles estão cantando a Deus, a Bíblia diz que todos ouviam. Eu não sei se você tem a percepção, você consegue discernir que por trás do ouvir devia pairar na mente e no coração dos outros presos um ponto de interrogação. Como é que um homem que foi preso, que foi açoitado, que está algemado, com os pés machucados, as costas lanhadas, à meia-noite, como pode estar cantando? E é isso que muitas vezes Deus faz através da nossa vida. Muitas vezes Deus nos faz passar, né, por uma situação, às vezes para tocar numa vida, numa alma. Deus tem me dado a oportunidade de falar para algumas pessoas. Né? E a gente, quando chega, né, Vera, quando a gente chega bem perto da extremidade, né, parece que Deus nos dá uma ousadia para a gente falar, mesmo porque as pessoas ficam meio que sem jeito, né? Como é que uma psicóloga não vai ouvir um camarada está tratando uma químio e começa a falar assim? E é essa forma que muitas vezes Deus usa para que os outros conheçam, tenham conhecimento da realidade e do poder de Deus, como foi o caso desse endemoniado que depois de liberto começou a proclamar o que ele fazia, o que era, irmãos. Nós não vemos nem muito assim um aspecto de evangelismo, né, nesse gadareno, mas nós vemos uma propagação do testemunho do que Deus fez na vida dele. E muitas vezes dizer para as pessoas o que Deus faz na sua vida e a fé que você deposita nesse Deus é a porta que se abre para você falar sim da salvação, para você falar de Jesus. As pessoas estão sedentas, mas equivocadas. As pessoas têm sede de vida e buscam vida naquilo que não é vida. O mundo está iludido por quem? Pelos governos? Estão iludidos por quem? Pelas religiões, pelas falsas religiões? Não. As pessoas estão iludidas pelo príncipe desse século, diz o apóstolo Paulo, que cegou o entendimento. Falta-lhes discernimento, que nós vamos ver que é uma coisa, ou juízo. Juízo é discernir o que é bom e o que não é. E você vai ver que é uma das coisas que esse homem não tinha e que ele passa a ter. Evidentemente, eu não vou poder me demorar, né? O tempo já passou um pouquinho, mas eu quero falar 3 coisas importantes que eu acho que traduzem muito a vida daquele que ainda não encontrou Jesus Cristo, daquele que ainda não é aquele que não encontrou uma igreja, né? Não estou falando daquele que não encontrou, né, um grupo de pessoas onde ele possa se reunir, não. Aquele que ainda não teve realmente um encontro, né, com Jesus. Meu filho, que é pastor, ele mesmo diz, né, nasceu dentro da igreja, né, foi batizado dentro da igreja evangélica, mas aos 19 anos de idade, foi ter o seu encontro. Né? Existem pessoas que têm um encontro aos 80 anos, como foi o meu sogro, prestes a morrer no hospital, e eu fui usado por Deus para levar o evangelho para ele, mais de 80 anos. 90 anos.
E ele dizia da fé dele, né? Na santa, não lembro qual era a santa que ele falou. Pois é, Fernando, a minha fé, eu tenho a fé na santa. Eu disse, meu sogro, nós temos fé muitas vezes nas pessoas, nos médicos, nós temos fé nos profissionais, e de repente eu tenho até fé na sua santa. Mas essas pessoas, como também a sua santa, não pode fazer absolutamente nada pelo Senhor. É necessário que quando o Senhor partir dessa vida, o Senhor tenha a convicção e a certeza de salvação. E eu comecei a falar para ele, irmão, parece que o céu desceu. A Ruth, minha esposa, e a enfermeira estavam do lado de fora da porta, fora, e eu sozinho com ele. E ele com o bagão arregalado desse tamanho, e ele olhava para cima, olhava para o lado, dava a impressão que ele estava vendo alguma coisa. Né? E eu disse para ele, o senhor quer receber a salvação? Jesus Cristo, e preguei literalmente o evangelho para ele. Falei o que Cristo fez por ele, que ninguém pode fazer. Ele disse, Fernando, é o que eu mais desejo na minha vida. Né? E nós fizemos a oração. A enfermeira, minha esposa, chorava do lado de fora. Eu digo assim, que naquele dia o céu desceu. Né? Pessoa que teve uma experiência, Vera, aos 90 anos de idade. Aos 90. As pessoas às vezes ficam tristes quando eu digo que pessoas dentro da igreja com 10, 20 anos, dentro da igreja ainda não se converteram. É assim, porque a conversão não depende do pastor. Muito embora os pastores se empenhem, se especializem, estudem para tornar a comunicação, a mensagem mais compreensível possível, isso faz parte da técnica até de comunicar o evangelho, mas a pessoa pode entender, mas se Deus não abrir o coração, não acontece. A pessoa não é salva. Quem salva é Jesus, quem salva é Deus. Deus age, o Espírito Santo age como o vento, disse Jesus. Não sabemos de onde ele vem, não sabemos para onde ele vai. Às vezes a gente pensa que ele vai para um determinado lugar, vai ser aquele, e não é aquele. Às vezes é na outra direção, porque é ele que faz isso. Jesus tomou a direção de Gadara para salvar uma alma. Esse homem, em primeiro lugar, esse homem, diz o versículo 3, ele vivia nos sepulcros, versículo 3, o qual vivia nos sepulcros. O seu lugar de morada, o seu lugar predileto eram as sepulturas. E isso diz respeito, para ser bem direto, ao fato de que todo aquele, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o apóstolo Paulo e segundo Jesus Cristo, todo aquele que ainda não conhece, não tem comunhão e ainda não foi alcançado por Jesus, muito embora ele esteja muito vivo biologicamente, esteja muito vivo financeiramente, socialmente, mas espiritualmente ele está morto. Por isso Jesus disse, eu vim para vocês, para que assim vocês possam ter vida, e vida com abundância. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida. Jesus Cristo, a primeira coisa que ele quer dar a você, que nos ouve hoje, e quem sabe até você que está aqui, a primeira coisa que Jesus Cristo dá é vida. Não interessa a posição que você alcançou. Parabéns se você alcançou uma grande posição. Parabéns se você é um destaque, se você é um sucesso. Parabéns para você. Mas isso não é vida. Os homens mais destacados desse mundo, os homens que alcançaram o maior sucesso nesse mundo, coincidentemente, muitos deles foram pessoas que tiraram a própria vida e que não encontraram nestas coisas a razão de sua existência. É difícil, irmãos, alguém reconhecer, até por uma questão até de vergonha. Eu sou impossibilidade de dizer que eu não sou realizado, sou feliz, que eu não seja, porque todo mundo olha para mim,
todo mundo vê o que eu tenho, todo mundo sabe e olha quem eu sou. Como é que eu vou dizer que eu não sou feliz? Eu não posso falar isso. Mas no fundo, é infeliz. Porque só existe vida verdadeiramente em Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, eu vim. Quando ele diz eu vim, ele quer dizer, eu desci do céu como Deus e me fiz homem, eu me encarnei, né? Chama-se a encarnação do Verbo, o Deus vivo, que era Deus e que estava com Deus, fez todas as coisas. Ele se fez homem e ele veio habitar no meio dos homens. Ele veio com um propósito só. Muito embora ele curou enfermos, muito embora ele ensinou a palavra de Deus, pregou o reino de Deus, mas o grande objetivo foi trazer vida. Para que ele vai trazer vida? Para quem está vivo? Ele traz vida para quem está morto. Eu estava morto. Lembro-me de, aos 25 anos de idade, engenheiro civil, diretor de uma empresa, uma esposa bonita, e o pregador disse assim, você é um profissional, você tem isso, você tem aquilo, você alcançou isso, conquistou aquilo outro, mas você é vazio, falta algo, essa sede de preencher, essa sede de viver, né? Sede de viver. E as pessoas, claro, evidentemente, estão iludidas, porque é necessário que as pessoas enxerguem que só existe um caminho para se alcançar a vida. Só existe um caminho para Deus. Só existe um caminho para a vida ter realmente significação, que é Jesus Cristo. Esse homem, ele rompia as cadeias. Diz o versículo 3, ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Você imagina um camarada que tinha uma força descomunal e fazia coisas horríveis, se machucava. Então, algumas vezes tentaram prendê-lo, algumas vezes, mas não conseguiam porque a força, não sei se você já viu uma pessoa possessa, literalmente possessa, é uma força absurda, nunca queira ver, né? Literalmente possessa. Eu já vi algumas vezes e já tive essa experiência. É algo simplesmente absurdo. E eles tentavam prendê-lo e não conseguiram. E essa imagem eu vejo desse homem quebrando, né, os grilhões, eu vejo como sendo a realidade da impossibilidade de se deter um mal, o pecado. O pecado é mais forte que o homem. Eu não vou entrar em teologia agora, mas se você quisesse, nós podíamos falar em Romanos 7, sobre essa condição miserável, o próprio apóstolo Paulo diz, de que as coisas de que o homem aprova e acha que é bom, essa ele não faz. As coisas que ele desaprova e as coisas que ele imputa como sendo coisas indignas, essas ele faz. Não é uma contradição? Se eu aprovo isto, eu acho que isso é o certo, e isso eu não faço, como, por exemplo, perdoar alguém, no fundo, eu acho que isso é o certo, mas eu não consigo, é mais forte que eu não perdoo. O ser fiel à minha esposa é o certo, eu acho que isso é o certo, mas eu não faço, eu constantemente o atraio, poderia dizer alguém. Essa incompatibilidade do querer e o do fazer, Paulo diz, só existe uma explicação. O pecado que habita dentro do homem e que o faz agir muitas vezes contrário à sua vontade. Essa semana eu recebi uma visita de um pastor lá em Florianópolis. 2 pastores, na realidade, foram me visitar, estávamos eu e minha esposa, e nós estávamos falando, num dado momento, sobre o aprisionamento que muitas vezes as pessoas estão submetidas, como esse gadareno. Era um aprisionamento espiritual, ele não tinha liberdade, né? Ele, ao ponto de ele mesmo se machucar com pedras. Né? E nós estávamos falando sobre um problema
de um rapaz que, note bem que eu não estou fazendo aqui nenhuma alusão no sentido de condenar ou no sentido de aprovar, absolutamente. Mas era um rapaz que tinha um problema de ordem na sexualidade, e ele frequentava a igreja desse pastor que esteve lá visitando. E esse pastor, um dia conversando com esse jovem disse para o pastor: na verdade, eu creio que talvez boa parte, ou muitos talvez, das pessoas que vivem esse problema, que hoje não é problema, hoje é até motivo até de orgulho, né? Hoje existe o orgulho, né? O orgulho LGBT. Existem pessoas que sentem orgulho disso, na verdade, e eu não estou aqui condenando. Tem orgulho, depois é ele e Deus, né? Mas esse rapaz, ele disse para o pastor: pastor, eu odeio ser essa pessoa que eu sou. Eu não me aceito. Mas ele teve a coragem de abrir o coração para o pastor. E eu quero dizer para você que eu já ouvi isso de uma pessoa famosa na televisão. Talvez uma das pessoas mais famosas do meio, que hoje, acho que hoje é falecido, foi deputado federal, muito conhecido no Brasil, e ele dizia que, no fundo, ele dizia que o homossexual não queria ser. Né? Mas, de alguma forma, hoje, né, não existe tanto uma situação de preconceito, ao contrário, pelo contrário, existe até um estímulo às pessoas, né, para que as pessoas busquem a sua tendência, a sua inclinação. E esse rapaz disse para esse pastor: eu odeio, eu não me aceito assim. Eu não quero ser assim, pastor. Mas ele disse: mas essa coisa dentro de mim é mais forte do que eu. Ele teve a sinceridade de confessar isso ao pastor. Nós não estamos dizendo quem é a pessoa, né? Então está tudo certo, né? Estamos preservando as pessoas, mas é uma realidade, né? O pecado é mais forte que o homem. O homem não consegue vencer o pecado. E essas mãos acorrentadas, amarrados, né? E que ninguém podia deter porque ele arrebentava, é a questão do prevalecimento do pecado. O pecado se manifesta cada vez mais e mais e mais. Essa é a história da humanidade. Deus mandou dilúvio e veio uma nova geração a partir de Noé. E você sabe que logo depois veio Sodoma e Gomorra. E a coisa se repete. Né? Se Deus hoje destruísse novamente, né, o mundo e deixasse lá umas almas vivas, seguramente e a humanidade se procriasse novamente, isso viria novamente, porque o pecado está potencialmente nas pessoas e ninguém o detém. Você pode trancafiar uma pessoa dentro de uma prisão e lá dentro ele peca, você sabe que é verdade. Quantas pessoas estão aprisionadas e o pecado se manifesta de dentro da cadeia? Se não fisicamente e mentalmente, porque você não pode impedir que uma pessoa peque na mente. Quem consegue? Jamais. Essa pessoa, esse sentido mostra, né, essa coisa de romper as cadeias, a impossibilidade. Só Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo, ele olhou para as pessoas e disse assim: olha, meu filho, minha filha, num linguajar bem baixo, bem simples. Vocês que estão me ouvindo, Jesus diria, eu quero dizer para vocês que vocês estão presos. Vocês são escravos do pecado. Quem? Nós? Nunca fomos escravos de ninguém. Jesus Cristo teve autoridade para falar e nós temos autoridade pelo menos para dizer que aquele que não tem Deus, ele ainda é escravo do pecado. Jesus disse, mas tem uma coisa, se eu libertar vocês, vocês vão ser livres de verdade. Então aí não vai ser aquela temporadinha só de 1 ano e 6 meses. Vou deixar aquele pecado, 6 meses, dali 6 meses volta tudo de novo. É sempre assim. Porque o pecado é mais forte que o homem. Nós precisamos de um libertador. Só Jesus Cristo pode nos libertar, transformar a nossa vida. Ele andava sempre, diz o versículo de número 5, andava sempre.
Aqui em Itajaí nós temos, eu conheço um pelo menos, mas nós temos umas figuras aqui em Itajaí, pessoas especiais, como o caso do Quincas. O Quincas é um, né? Mas o Quincas é mais um. Nós tínhamos um outro menino que mora aqui atrás, até ele é sobrinho, acho que da Neuza e o Chico, que congregaram aqui na igreja um tempo, um que ele anda com o rosto para o lado. Você já viu qual é a característica dessas pessoas? Eles não param de andar, andam direto. Né? Existe uma coisa que os faz andar. Esse homem, ele andava sempre, de dia e de noite. E eu acho que isso pode traduzir um pouco da questão da inquietude da alma. Vivemos um tempo eminentemente onde nós temos pessoas inquietas de alma, pessoas que não sossegam, pessoas que não conseguem desfrutar, sentar, descansar, refletir, parar. Existem pessoas que são tocadas o tempo todo tem que ficar sempre fazendo alguma coisa, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Não consegue, parece que dá uma comichão, cara. Tem um malandro também que não trabalha nunca, né? Mas tem aquele que não consegue parar, porque é demasiadamente ansioso. Jesus Cristo, ele traz um chamado para que a gente tenha paz. Vos deixo a minha paz. João capítulo 14. Eu não vou a minha paz dar a você como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus, né? Que reflete na prática serenidade, a ponto de você falar para as pessoas a respeito de Jesus e da sua paz, mesmo quando você esteja atravessando por uma tribulação e por uma tempestade. Jesus Cristo, ele faz um convite: vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. A nossa geração é uma geração ativista ou de ativismo. Não falo ativismo político, né? Atividade, né? Muita atividade. E hoje o lar inteiro está envolvido na atividade, né? Muita correria, né? Muito corre-corre, muita coisa. E as próprias demandas da vida de hoje, do nosso século, as demandas da vida, elas nos proporcionam seguramente ansiedade, né? Eu vejo o Romualdo, né? O patrão dele lá, o trabalho dele, né? Puxa vida, não é fácil, né? É de segunda a segunda, é sábado, é domingo, né? E se a gente não realmente tiver esse apoio e esse refrigério da parte de Deus, daqui a pouco a gente pira. Por isso Jesus faz o convite: você está cansado, sobrecarregado, vem a mim e eu te aliviarei. Né? A proposta do Senhor é aliviar. Interessante que quando esse jovem, esse homem, quando ele foi curado, ele estava sentado. Viram ele sentado. O que o cara está sentado? Pô, podia estar pelo menos parado de pé. Não, sentado ele está. Acho que ele estava até sentado no chão, cara, estarrou-se no chão ali, com um jeitão assim, ficou ali com Jesus, né? O cara que... Tipo os nossos amiguinhos aqui de Itajaí, né? Sentadão agora, falando com Jesus. Puxa vida. Finalmente ele se machucava. Versículo 5. Esse homem, ele se machucava, ferindo-se com pedra. Essa é a consequência do pecado. O pecado, ele produz ferida para si mesmo. Né? Boa parte do sofrimento humano tem relação com aquilo que nós fazemos com as nossas escolhas, com a nossa carnalidade e com o pecado. Eu estou arriscado, por exemplo, levar um tiro na rua. Se de repente eu estiver no trânsito, o camarada me dá uma cortada, né? Então, como uma pessoa dominada pelo espírito, você segura a onda, né? Dá uma falada só para dentro,
Mas o cara já está na carne e bota já o dedão para fora. Já bota o dedão para fora, já dá aquele palavrão. O cara para o carro, salta do carro, ele também já salta, vai para dar um murro, pau, dá um tiro no peito. Se feriu a si mesmo. Isso é um exemplo pequeno, né, irmãos? Podia citar centenas de feridas que não que a vida nos traga, que nós fazemos a nós mesmos, a nossa família, né? Muitas vezes feridas que recebemos por parte dos filhos, porque nós fomos os culpados, porque abandonamos muitas vezes a nossa casa muitas vezes por causa de uma paixão. Eu não vou radicalizar e dizer que as pessoas que não se acertam e que depois não vai dar certo em outro casamento, absolutamente não é isso. Mas algumas vezes os nossos filhos nos machucam porque nós fomos egoístas, porque nós fomos levados simplesmente por um sentimento passional, porque passou a paixão que eu tinha e agora não tem mais sentido, então eu vou buscar uma outra pessoa onde eu possa me apaixonar. E muitas vezes os filhos sofrem. E depois, quando os filhos são grandes, vêm as cobranças e a gente começa a ser ferido por uma decisão que a gente tomou lá no passado. O pecado traz isso, feridas sobre nós mesmos. Quem de sã consciência pega uma pedra e se corta? Mas quantas pessoas estão se drogando na Cracolândia? Quantas pessoas estão se envolvendo com tantos caminhos perigosos por livre e espontânea vontade, por escolha? Ou porque são mais fracos que o pecado e cedem, né? O pecado sempre prevalece, né? Jesus Cristo, ele quer nos proporcionar liberdade. Jesus quer nos proporcionar paz, quietude na alma, mesmo que sejamos pessoas super ocupadas, mesmo que tenhamos os nossos compromissos. Deus não quer jamais que nos machuquemos. A palavra diz que nós devemos amar as pessoas, assim como nos amamos nós mesmos. A gente sempre pensa nesse aspecto no outro, né? Jesus está falando que nós devemos amar o outro, e é verdade, mas fica uma sombra em cima do amar-se a si mesmo. Quem verdadeiramente pode se amar a si mesmo? Aquele que se machuca a todo momento, como este? Não. O que se ama, ele cuida de si mesmo, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua família, ele cuida do seu coração, da sua mente. E olhe que às vezes não é fácil se amar a si mesmo. Porque às vezes amar-se a si mesmo significa também dizer não para algumas coisas que a nossa carne teria prazer. Amar-se a si mesmo, muitas vezes, implica indisciplina, sim. Isso daria um caminho para falar tanta coisa. Eu gosto de comer uma picanha gorda, um bolo bem gordo, eu gosto de comer uma coisa bem gordurosa, aquilo que eu me amo. Não se ama coisa nenhuma. Eu me amo, por quê? Eu como uma verdurinha, eu como uma comidinha balanceada. Não é melhor, quem gosta de gordura, não é melhor a gordura? Um bolo bem gostoso, cheio daquelas coisas aradas, maravilha. Aí depois, colesterol, diabetes, coisa. Pois é, você se ama a si mesmo. Fique em pé em nome de Jesus, amado. Isso aqui é coisa para 3 noites. Mas, em suma, o que nós queremos dizer é que Jesus é aquele que muda tudo. Esse homem, embora ele fosse perfeito, eu quero pensar, porque a Bíblia não fala nada dele. Ele não era um demoniado coxo, ele não era um demoniado cego, ele era um demoniado perfeito, com toda a saúde. Mas ele estava com o seu interior estraçalhado. Ele precisava só de Jesus. Quantas pessoas têm tudo, né, Vera? Tudo. Tem tudo. O que falta para mim? Diz que uma das razões, uma das explicações
para um grau de suicídio na classe alta é justamente quando se alcança o topo e se percebe que não era aquilo que se esperava. Por isso que o pobre tinha um apresentador da televisão, e é verdade, ele falava, acho que era o Ratinho, dizia, né? Você já viu um pobre dentro de uma Brasília? É uma festa, irmão. Tudo rindo, brincando, é uma coisa arada, porque sempre tem aquela esperança, né? E vai crescer, e vai melhorar, e é sempre aquela alegria. Mas você já viu aquele que está dentro do Mercedão? Com a cabeça cheia de problema e coisa, né? Mas foi iludido. Que Deus te bote no teu Mercedão, mas acima de tudo, que Deus entre na tua vida em primeiro lugar. Que Deus transforme o teu coração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvo, Senhor, pela tua palavra trazida ao nosso coração. Neste lugar nós temos algumas pessoas que ouviram a tua palavra, mas certamente outras pessoas estão fora daqui, Senhor, no celular, em algum lugar, se não vendo agora, mas vendo depois essa mensagem. Isso, Senhor, eu quero que fique bem claro. Essas pessoas precisam de Jesus Cristo, mais do que uma religião. As pessoas precisam da tua salvação, Senhor. As pessoas precisam da presença do teu Espírito Santo. As pessoas precisam de liberdade. As pessoas querem viver e querem fazer aquilo que valorizam e aprovam. Mas as pessoas têm feito aquilo que desaprovam, Senhor. E quando fazem, no fundo ficam tristes. Lamentam muitas vezes essa condição de dependência, de aprisionamento e de submissão ao pecado. Tu és o Salvador. Tu és aquele Senhor que te levanta na proa do barco e repreendes com a tua voz e com a tua mão a tempestade, o mal que assola as vidas, os corações. Quantas pessoas, Senhor, ao nosso redor estão na condição deste homem, Pai. Pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Pessoas muitas vezes ricas, Deus, mas muitas vezes as mais miseráveis. Quantas pessoas que expressam tanto prazer e alegria no seu estilo de vida, são as mais infelizes. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, eu te peço. Que de alguma forma o teu Espírito Santo confirme em cada coração que nos ouve nesta noite a necessidade, a realidade de que somente tu, Jesus, é a solução para a nossa vida. O melhor de tudo é que teremos uma eternidade ao teu lado. Sabe, Senhor, tu és testemunha que nesses dias estive pensando sobre o fato das pessoas não terem o discernimento, o juízo que este homem passou a ter depois, porque ainda não te encontraram. Pessoas que trocam muitas vezes 40, 50 anos de prazer, de pecado, de pretensa alegria, mas depois terão uma eternidade toda uma eternidade de perecimento. Por outro lado, os teus filhos, Senhor, podem passar algum tempo por lutas, mas depois teremos a eternidade de gozo, prazer e alegria eternos. Talvez esta seja a maior prova de que falta-lhes, ó Deus, o juízo, o perfeito juízo, que só pode ser concedido por ti, para escolherem
Senhor, o caminho melhor e não o caminho pior. Me alegro, Senhor, porque este homem que tinha a sua mente totalmente contaminada por aqueles demônios, depois que tu entras na vida dele, que tu tocas na vida dele, Senhor, a Bíblia diz que ele está sentado, vestido em juízo perfeito. Que o Senhor nos dê juízo para escolhermos as coisas boas e as coisas que não são boas nós rejeitarmos. E a nossa escolha, Jesus, é o Senhor. Leva-nos, ó Deus, na tua paz, na tua graça. Eu te peço que tu continues falando em cada coração, que o teu Espírito esteja remoendo em cada vida esta mensagem, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de